Muito boa noite, amantes do futebol catarinense e da dupla da capital, Avaí e Figueirense. Aqui começa o Amigos da Bola. E hoje temos muito assunto, vamos falar de Avaí, vamos falar de Figueirense e do futebol catarinense em si. Rodadas da Copa do Brasil, tem a rodada movimentada do Campeonato Catarinense. Mas para começar o nosso programa, vamos fazer a rodagem aqui da nossa mesa redonda. Vamos começar aqui, eu estou lá com meu amigo Marcos Paulo, representando o Avaí Futebol Clube. Muito boa noite, Marcão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Tainá. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal presente aqui. Até que enfim, gravamos juntos, né? Estamos juntos aqui. Vamos falar de Avaí, falar de Copa do Brasil, Campeonato Catarinense, né? A rodada do Campeonato Catarinense nesse final de semana. Falar do Avaí pela Copa do Brasil também, que vai jogar semana que vem. E deixar tudo já alinhado com os torcedores aí, as informações quentes que vêm direto da ressacada, chegada de jogador, reuniões que vão acontecer na segunda-feira à noite, muito importante para o Avaí, e também a preparação do Avaí mais para a Copa do Brasil do que para o Campeonato Catarinense. Boa noite, pessoal. Boa noite, telespectadores, para todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, Carlos, Marcão, Felipe. Hoje a gente vai falar muito de Campeonato Catarinense, falar bastante do Figueirense com as novas contratações, próxima rodada do Catarinense, falar do Avaí também. A gente tem muito assunto para pôr em pauta e espero que vocês gostem. Boa noite a todos que estão aqui na mesa, a todos que estão nos acompanhando de casa. Como todos já falaram, vamos falar sobre a rodada do Campeonato Catarinense, Copa do Brasil somente ao Avaí, porque o Figueirense não participa esse ano, uma vergonha. Mas tentar falar um pouquinho sobre cada um dos times, sobre as contratações e um apanhado geral sobre todos os times da rodada do Catarinense. É uma vergonha porque tem muito pé de rato, né, dentro da diretoria, né? Isso é importante falar, né? Já para começar o programa já daquele jeito, né? Porque a gente está vendo muita laranja podre dentro dos clubes, tanto o Avaí como o Figueirense, e a gente não vê as coisas mudarem, né? Isso é que é o pior de tudo, né, Carlos? Exatamente, muitas vezes a gente acaba culpando só o jogador, mas esquece de culpar aquele que traz os jogadores, né? É sempre a mesma panelinha, sempre a mesma origem de time, jogadores desconhecidos que não deram certo em lugar nenhum. E sabe o que é pior? Não tem dinheiro. Exatamente, mas a gente vê o Exílio Luz contratando jogadores que vieram de Portugal, jogadores que eram craque no futsal, sempre buscando trazer algo diferente, enquanto o time, principalmente Avaí e Figueirense, é sempre o Thiaguinho, o Joãozinho, o Jefinho, que não deram certo em lugar nenhum, mas vão chegar aqui no Figueirense e no Avaí e vão virar craque de um dia para a noite. Exatamente, pessoal. Esse é só o começo do nosso programa aqui, o Amigos da Bola, e também tem os nossos parceiros, os nossos patrocinadores, né? Tem a Maltês Craft Beer, que é a primeira nano-cervejaria artesanal caseira de Santa Catarina, que a gente está aqui, ó, muito bem trajado aqui, ó, com os nossos bonés da Maltês Craft Beer. E também tem a cerveja, né, da Maltês Craft Beer ali também, muito legal. E também, pessoal, tem o Ponto dos Esportes que está nos ajudando também no nosso sorteio também, com esses dois copos oficiais de Avaí e Figueirense para o nosso sorteio. Que participem, pessoal, participem, que vai ser ao vivo no nosso Instagram. O Instagram do Amigos da Bola, é muito importante que vocês participem, vocês amantes do futebol catarinense. Vamos fazer a rodagem aqui, vamos falar de Avaí de primeira, né? Vamos começar falando do Avaí. O Avaí, né, Marcão, que já está com reforço aí, né? Jogador chegando, estrangeiro, passagem pelo futebol americano. Bons números, né, do Santiago Patino. Na verdade ele só jogou no futebol americano, né? A base dele é toda nos Estados Unidos. Ele acredito que a família dele more lá. Ele tem dupla cidadania, ele é colombiano e americano, né? Mas ele já jogou pelo Sub-23 da Colômbia, né? Já disputou campeonato pelo Sub-23 da Colômbia. Estava jogando na USL pelo San Antonio, e que é uma espécie de segunda divisão do campeonato americano, né? E lá ele, nas finais, ele foi eleito o MVP, lá como eles chamam, né? E também 7 partidas, 5 gols na fase final de mata-mata, que o formato americano... Muitos bons números, hein? O formato americano ele é mata-mata, né? E treinou hoje já na ressacada, já se apresentou, já deve ter feito os exames médicos, treinou. E como o Avaí gosta de um centroavante estrangeiro, né? Dada a vista o nosso amigo lá, o Guerreiro, que veio
Já fez gol pelo Racing, já tá fazendo gol lá, só aqui que não faz. É exatamente. alguma coisa ali, exatamente. né, no Os sul da ilha caras que- parece que quando vestem a camisa de Avaí Figueirense, eles. Não, não quero fazer gol. Fizeram uma apresentação, ceviche de tainha e O nada. Louco abriu no Figueirense de helicóptero, foi uma loucura. Mas enfim, é uma esperança e é uma pressão para cima do Ricardo Bueno. O Ricardo Bueno já não joga contra o Concórdia, terceiro cartão amarelo, está suspenso. Mas a torcida já faz uma força para que ele não retorne, né? Porque a situação do Ricardo Bueno no Avaí foi aquele gol no clássico, bola colocada na cabeça dele pelo Vagninho e nada mais. Então, é uma contratação, ao mesmo tempo é uma aposta, provavelmente o empresário quer inserir esse jogador no mercado brasileiro e o Avaí está fazendo essa parceria. Acredito que o Avaí não esteja mexendo muito no cofre para trazer ele, mas deve ter uma quantia, o valor de salário já acertado. Mas é isso, a gente não conhece e não sabe a adaptação dele para o Campeonato Brasileiro da Série B e do Catarinense. Mas vindo aqui, fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 gols, já é mais do que o nosso centroavante glorioso, Ricardo Bueno, aí, que até agora só fez gol no Clássico, né? Falando sobre o atacante Ricardo Bueno, realmente, né? O Ricardo Bueno ainda não jogou o futebol que se espera dele ainda com a camisa do Avaí, né? Porque o Ricardo Bueno é um atacante que, disputou Série A, Juventude, jogou várias vezes aí Série B, jogou pelo Figueirense, jogou pelo Joinville também, fez boas campanhas, tanto no Figueirense como no Joinville. No Figueirense ele até sofreu até com uma lesão também, que o tirou boa parte do Campeonato Brasileiro naquela oportunidade. E, Carlos, surpreende realmente essa fase do Ricardo Bueno nesse momento, porque o Ricardo Bueno não se esperava, né, esse futebol que ele está jogando nesse momento, né? Um gol apenas, né? Surpreende muito porque o Ricardo Bueno chega de uma Série A pelo Juventude, tudo bem que ele tinha caído o nível de futebol, mas pelas últimas passagens dele no futebol catarinense, como você falou, pelo Figueirense, pelo Avaí, ainda briguei com vocês, se o Ricardo Bueno jogar o que ele já jogou em Santa Catarina, os outros times estão lascados, porque o Ricardo Bueno é um cara que sabe fazer gol, um cara que se posiciona, é um cara que chama a responsa e não tem medo de jogar. Só que o fato de fazer apenas um gol, o pênalti perdido contra o Atlético Catarinense, defendido pelo Sidão, segundo jogo que ele fica de fora, parece um jogador jovem num time novo que precisa mostrar serviço, coisa que ele não precisa. Todo mundo sabe da sua qualidade, o que ele pode entregar, o que ele não pode integrar, só que ele está mostrando ser um cara afoito, nervoso, meio ansioso para finalizar a jogada, e está sendo uma contratação totalmente contrária do que aquilo que a gente esperava. Não só os torcedores do Avaí, mas como todos que acompanham o futebol catarinense. Acaba que ele está sendo uma contratação muito abaixo do que esperava o Wagner, que veio com uma certa desconfiança, assumiu a responsabilidade e é o cara do Avaí. Aquilo que todo mundo esperava do Ricardo Bueno, ele não está fazendo. Me surpreende um pouco, na verdade, o Ricardo Bueno, porque ele era muito bem falado no Juventude, né? Ele se saiu muito bem no Juventude. Então, que é complicado a gente criar uma expectativa de um jogador e ele chegar como uma esperança e acabar fazendo um gol só. A gente sabe como é torcedor, os próprios jogadores deveriam saber como é que é torcedor, né? Eles depositam uma confiança, sabe como é que está o clube, sabe como é que está a situação. E aí ele chega e não faz nem a metade daquilo que se espera. É um pouco desesperador, digamos assim, né? E, cara, se ele fizesse parte do que ele fez no Juventude, o Avaí estaria bem servido. Mas agora, o cara chegar e fazer um gol, fica complicada a situação, né? E como tu falou, né, ele já conhece bem o futebol catarinense, ele já jogou outras edições aqui, então ele já sabe da cobrança, mesmo ter jogado pelo Figueirense do Avaí, ele sabe a cobrança, a pressão que é jogar na ressacada, então ninguém acreditava que isso iria interferir tanto na sua adaptação. A gente achava que ele ia ser um centroavante pronto, provavelmente o melhor centroavante disputando o Campeonato Catarinense, mas está muito aquém do esperado. Ele chegou como nome forte do ataque do Avaí. Robinho, sim, as principais contratações do Campeonato Catarinense. E muito aquém daquilo que era esperado. Muito, muito. É isso aí, então, pessoal, vamos para o intervalinho comercial e a gente volta já já falando mais sobre o futebol catarinense. Tem Avaí, Figueirense e muito mais sobre todos os clubes catarinenses. Voltamos já já.
Essa é Victoria. Desde muito pequena, ela se imaginava nos palcos. Já esse aqui é Rafael. Ele sempre quis estar nas telas de cinema. Você também é como eles e sonha em ser ator ou atriz profissional? A Actoro é a escola de formação de atores que luta pelos seus sonhos, junto com você. Disponibilizamos curso profissionalizante de interpretação, presencial ou em EAD. São mais de 360 horas de aula prática fazendo peças, séries e filmes. Venha realizar seus sonhos. Conheça nossos cursos. www.actoro.com.br. Ô Mourão, conta essa história aí, tu com o Minotauro, pô. Porra, mestre, sabe aqueles dias assim que tu não tá pra muita conversa? Já botei ele no lugar dele, Como assim, sabe? cara? Seja bem-vindo à barbearia VIP. Joguei pra um lado, joguei pro outro. Galera, eu tô dizendo pra vocês, cara, só na técnica. Fui pras costas dele, botei ele pra dormir nas minhas mãos, cara. Cara, eu finalizei ele, cara. Fechou? Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso programa Um Amigos da Bola, onde a gente fala sobre a dupla da capital e também sobre o futebol catarinense um pouquinho, né? Tivemos a rodada aí da Copa do Brasil, o Brusque jogando, se classificando, né, para a próxima fase. O Marcílio Dias também, que eliminou a Chapecoense. Pode-se dizer que foi uma zebra, mas não foi. Eu não considero que foi uma zebra o Marcílio Dias ter eliminado a Chapecoense, porque a gente, como sendo de Santa Catarina, a gente sabe que o Marcílio Dias é um clube tradicionalíssimo de Santa Catarina. Claro que em termos de divisão e até de qualidade, a Chapecoense tem mais. Mas se a gente vê, não foi totalmente zebra, né, Marcão? A eliminação da Chapecoense e a classificação do Marcílio Dias, o Marinheiro, aí com 1.600.000 na conta, hein? A Chapecoense, ela veio com um salto um pouco alto, né? Eu acredito que a Chapecoense, ela veio já achando ali para Itajaí, achando que já estava classificada, mas ela pegou o Marcílio Dias muito organizado, porque ela meteu 3-0 no Marcílio Dias lá no Índio Condá. Então acho que aquilo ali deu uma confiança excessiva para os jogadores da Chapecoense. Vieram para cá, vamos garantir o empate, o time totalmente segurando o jogo. O treinador colocou o time para jogar quando achasse que estivesse ameaçado. Mas aí numa falha do goleiro, o goleiro saiu catando borboleta, né? O goleiro importante falar isso. Chapecoense e lá se foi 1.250.000 da conta da Chapecoense. Quer dizer, ela já iria receber isso, já recebeu, mas ia receber um pouco mais para passar para a segunda fase. Marcílio Dias é um time que está tentando se reconstruir em Santa Catarina. É um clube emergente, né? Vamos dizer assim, né? Na verdade, é um dos clubes mais antigos de Santa Catarina. Mas pega ali um pouco falta de diretoria, um pouco falta ali virando dos anos 90 na virada dos anos 2000, o Marcílio Dias ele perde muita força. No futebol e eles estão tentando reativar o futebol ali, mas não é um clube que seja assim um clube forte. Ele teve chance na Série D o ano passado, ele não ganhou nenhuma partida na Série D. Enfim, Copa do Brasil, nos últimos anos eles não vão ver tanto dinheiro como estão vendo entrar nos cofres do clube nesses dias aí que a CBF vai largar o Pix para eles ali da Copa do Brasil, né? Mas eu vendo o jogo do Marcílio Dias da Chapecoense, me remeteu, né, e comentando com vários grupos que eu tenho aqui, era para o Figueirense estar disputando essa partida, né? Olha o tamanho da M que a coisa ficou, né? Deixou de ganhar receita, não tem receita da Copa do Brasil. Foi o que a gente falou no começo. O Marcílio Dias acabou ficando com a vaga, jogou, olha o tanto de dinheiro que o Figueirense acabou perdendo aí por não participar da Copa do Brasil, porque o time não venceu a Copa Santa Catarina. O Avaí, eu acho que o Brusque venceu o Marília ontem no interior de São Paulo por 4-0, 3-0, se eu não me engano. Foi 3-0. 3-0, 3-0, né? faz o Pix também.
também faz o Pix ali. O Marcílio, o Brusque é um adversário do Figueirense na Série C e hoje ele está mais organizado e mais forte que o Figueirense na Série C. Muito mais. Né? E o Criciúma vai jogar com o Real Ariquemes, se eu não me engano. Real Ariquemes. É. E o Avaí pega a pedreira. Acho que o jogo mais difícil é o Avaí contra o Retrô, lá em Pernambuco, se não me engano, na quinta-feira, dia 1º, pela Copa do Brasil. E aí é onde o Avaí, acredito que o Avaí nem vira a chave do jogo contra o Concórdia, que veio no sábado às 7 horas da noite, porque o foco total do Avaí, os últimos 10 dias e essa próxima semana, é o jogo pela Copa do Brasil, que é o que importa por causa da parte financeira, né? O Campeonato Catarinense esquece, joga sábado contra o Concórdia, muita gente que estava no banco vai jogar porque o time está com vários jogadores suspensos, Ranieri, Robinho, Felipe Silva, Ricardo Bueno, tem vários também machucados. Muitos desfalques, hein? Muitos desfalques contra o Concórdia. Concórdia que está invicto no Campeonato Catarinense, venceu uma e empatou as outras. Mas eu acho que, assim, um empate, claro, a torcida quer uma vitória, mas o foco mesmo que a torcida quer é que o Avaí, que a cobrança da torcida do Avaí é que o time do Avaí se concentre, e eu vejo isso pelos grupos de WhatsApp, pelas conversas que eu tenho com o pessoal na rua, o foco tem que ser a Copa do Brasil. Porque o ano passado a gente passou pelo RT no primeiro jogo, lá em Minas Gerais, e acabou perdendo dentro de casa para o Ceilândia um valor X muito alto, uma vergonha que foi o ano passado, além do rebaixamento, esse jogo contra o Ceilândia, e a torcida não admite mais essa falha do Avaí, do departamento técnico e da diretoria, caso o Avaí não avance de fase na Copa do Brasil. É jogar dinheiro pela janela. Exatamente. Até dando gancho nessa, eu já queria jogar o Carlos também para a conversa. O ano passado, até dando gancho nessa do Ceilândia, o ano passado o Avaí foi eliminado precocemente pelo clube modesto, né, que é o Ceilândia, que é um clube da Série D do Campeonato Brasileiro. E esse ano o Avaí já pega de primeira uma equipe que pode-se dizer que é a equipe mais difícil que um catarinense vai enfrentar nessa primeira fase. Se a gente for botar no papel, o Criciúma pega o Real Ariquemes. É um clube, né? É um clube muito menor. Vamos botar ali, a Chapecoense, claro, pegou o clássico contra o Marcílio Dias, mas a Chapecoense poderia ter passado. Se a gente for botar a tradição nos últimos tempos, poderia ter passado. E o Avaí agora pega o Retrô, Carlos. Situação é um pouco mais complicada para o Avaí, né? Porque vai pegar uma equipe que é um clube empresa, é um clube novo, mas é um clube que vem incomodando muito, né, no Campeonato Pernambucano, as equipes grandes, tanto o Náutico como o Sport. Eu queria saber de vocês sobre esse adversário do Avaí e o que o Avaí deve fazer para não errar novamente, assim como errou ano passado contra o Ceilândia. Qualquer resultado nos outros jogos não seriam considerados zebra. Criciúma, Marcílio Dias e Chape, um clássico regional, então a gente não sabe Chapecoense pela história, e o Marcílio Dias está fazendo um bom campeonato, com grandes contratações, só que ao mesmo tempo tinha perdido para a Chapecoense. E o Criciúma vai jogar contra o adversário Real Ariquemes, nem sabia que existia. E é isso que a gente vê, Tum-Tum, Falcão, e o Figueirense fora da Copa do Brasil. Só mostra a vergonheira que foi o ano passado. Podia ser um ano gigante para o clube, com acesso no final do ano, com vaga na Copa do Brasil, virou um ano horrível. E o Avaí, se perder para o Retrô, não digo que será uma zebra, pelo time que eles têm, Jean, Rômulo, Fernandinho, é um time que está indo bem no campeonato, é um time que está crescendo, está cada vez crescendo mais no cenário, só que ao mesmo tempo, como o Marcão falou, já foi eliminado ano passado precocemente na Copa do Brasil. Se esse ano for eliminado de novo, vai ter cobrança. Principalmente como o Campeonato Catarinense está deixando pouco de escanteio, focando na Copa do Brasil, e lá na frente, se ficar sem Copa do Brasil e uma eliminação precoce também no Campeonato Catarinense, a coisa começa a ficar feia, a cobrança no Alex vai ser grande, mesmo tendo o resultado como teve no Clássico, porque um resultado não segura um treinador, assim como não segura jogador. Então, se perder para o Retrô, que na minha visão não seria zebra pelo time que eles têm, pelo campeonato e pelo projeto que eles têm, mas o Avaí, pela história, pelo tamanho da camisa, não pode ser eliminado por Retrô. Vai ser a zebra, talvez, mas se perde, vai ter um desgaste gigante no caixa, que a gente sabe que não só veio como o Figueirense. Talvez o Criciúma é o que menos sofra financeiramente em Santa Catarina, mas o restante,
Qualquer dinheiro que entrar da Copa do Brasil é muito bem-vindo, porque não é pouco dinheiro. É muito dinheiro que entra em jogo. Já discordando do que tu falou ali, Felipe, sobre a tradição, né? A questão da Chapecoense e Marcílio. Hoje em dia eu tenho uma concepção do futebol onde a tradição, claro, a gente sempre fala nela, mas não é uma coisa tão assim, como é que eu vou te explicar? O holofote, sabe, da coisa. O Marcílio Dias, desde o ano passado no Catarinense, ele já veio se destacando, foi um time que foi longe, né, no Catarinense, e time entrosado, essa é a chave de tudo. Time entrosado. Para mim, a Chapecoense ele é um time muito mais de nome do que desempenho em si. Tanto que, apesar da derrota, né, a gente até já falou sobre isso, do Figueirense contra a Chapecoense, o Figueirense jogou muito bem aquele jogo contra a Chapecoense. E a gente não viu o poder de reação da Chapecoense no quesito jogo. Claro, né, a gente sabe que jogo ganha é bola na rede. Mas o Figueirense jogou muito mais aquele jogo. Então, e olha o time do Figueirense. Vamos ser sinceros, né? E a Copa do Brasil é um campeonato, cara, onde ou tu tem a competência ou tu fica para trás. Não é nem tanto a questão, assim, no início, né, nas eliminatórias, não é nem a questão tanto do investimento. Até porque os que entram ali, né, na primeira rodada, na primeira fase, são times com escala um pouco mais baixo, né? Então, não vai me surpreender se o Avaí acabar sendo eliminado para Retrô. Também, ó, o Cuiabá. O Cuiabá foi eliminado também. Entendeu? Então, cara, tu tendo uma boa organização ali, tu tendo um time que coloca na cabeça... Alguém tem que colocar na cabeça do jogador que ele pode sim, entendeu? Que ele pode ganhar, que ele vai passar. Que o quão importante é o campeonato. Não envolve só direção, envolve tudo isso. Envolve o time pegar junto. Coisa que o Figueirense não está tendo. A gente está falando de Copa do Brasil, mas já vamos comentar de Figueirense. O Figueirense não está tendo esse espírito. Falta um espírito de liderança, falta um espírito de alguém entrar lá dentro daquele vestiário e falar para o Figueirense, olha a situação que a gente está. Vocês podem ser melhor do que isso, vocês podem ir mais para frente. Então, eu acho que o futebol trata disso. E falando mais sobre uma coisa, né? O psicólogo em time de futebol. Uma coisa muito importante, que muitos times de futebol não têm. Acabam dispensando psicólogo achando que técnico é formado em psicologia, mas técnico não é formado em psicologia. Não é. Então, eu acho que tem coisas dentro dos clubes de futebol que precisam ser revistas. Puxando esse gancho do psicólogo, a gente vê muito isso no Figueirense, né? A gente vê o jogador perdendo ou ganhando, o jogador sair abatido, apático de jogo, se perde, não tem concentração. A única coisa que a gente viu agora é que a torcida gostou, o goleiro Thiago, que jogou o último jogo, chamando a torcida, indo pra cima, fazendo qualquer coisa que mude isso, mas muitos jogadores saem de campo completamente abatido. Se perde um jogo, sai triste. Se ganha, também sai triste. A gente sabe que muitas coisas na parte externa do futebol tá de errado no Figueirense, tá no Avaí, só que como a Thay falou, alguém tem que puxar a orelha, tu tá no Figueirense, tu tá no Avaí, mesmo que a situação hoje em dia não tá boa, essa camisa é pesada. Tem torcida, é time do povo, é time de massa. Então, se tu não saber onde tu tá jogando, chegar na entrevista e falar, não, porque eu sei da história do Figueirense e do Avaí. Tu realmente sabe, tu realmente acompanhou o time de glória, se tu não acompanhou, tu buscou acompanhar. Quantos já ouvimos, né, já falando isso na entrevista, né? Não, é um clube grande, não sei o quê. Tá, mas e o teu futebol? Exato. É o bastante para isso? E aquela, né, muita gente, como tu falou, fala sobre isso, mas daí se tu fazer qualquer pergunta sobre a história do clube, não vai saber. Chega chamando de Figueira, o Avaí, o Leão, mas não sabe nada. Se tu parar e perguntar quem é o ídolo, quem é o maior artilheiro em clássico, qualquer coisa básica, se tu realmente acompanha e tu sabe da história do time, ninguém vai saber responder. Vem jogar pelo Figueirense, porque sabe que já jogou Série A no Avaí, por causa da história de Série A e Copa do Brasil, mas não sabe atualmente se chegar e perguntar hoje pro jogador do Figueirense, tu jogasse com o Ciclano, o que ele falou de ti para te convencer e vir para cá? O cara vai falar, não, o ambiente é bom, as coisas estão em dia, tá tudo certo, só que a gente sabe que é mentira. A mentira já começa na própria entrevista. O jogador tem sempre aquela entrevista pronta, não, o jogador falou bem, as coisas estão em dia, a estrutura é boa, e ali a gente já vê mentira, porque a gente sabe que não tem salário em dia, a estrutura não tá boa e que o time tá nadando a navio e tá cada vez pior. Então, nisso aí já começa tudo errado. Falta muitos jogadores chamar a responsa e ter noção de onde eles estão, entendeu? Saber o que eles estão vivendo, a situação que está vivendo. Então, não adianta tu
contratar um Zé Ninguém, colocar dentro do Figueirense e tá tudo bem. Ah, jogou um jogo ruim, jogou um bom, já basta, entendeu? É como a gente falou, eu não gosto de citar nome de jogador, mas o Jefferson, pô, trouxeram o Jefferson pra ser o atacante do Figueirense, o homem-gol. Olha o Pé de campeonato rato. dele pelo Ipiranga, cara. Esse é pé de rato com força. Aquele chute lá, cara, que ele deu contra o Marcílio Dias, aquele ali é inaceitável. Esse é com força. Só que assim, ó, eu não culpo o jogador. Ele não tem culpa de ser ruim. Tem alguém que confia, um empresário que confia no futebol dele. Quem contrata. Mas pior é quem contrata. Então eu não consigo chegar e xingar o cara. Cobrar é normal. Mas xingar, ameaçar, não. Por que tu não vai cobrar no Lages, no Lucas Lages, em quem contrata no Figueirense, quem contrata no Avaí? Culpar sempre o jogador, pô, ele não fez um gol no campeonato, na Série C, pelo Ipiranga. Ele vai chegar no Figueirense e vai resolver? Não vai. É diferente se pegar, por exemplo, o Gustavo França. Ele sabe que não é nenhum craque, ele sabe que não vai chegar a resolver. Mas tu pode ver no jogo, ele chama a responsabilidade, ele entrega o máximo dele. O alemão não tem técnica, mas tu nunca vê raça, nunca vê falta de raça. O André é a mesma coisa, não é um atacante que dá assistência que faz o gol. Mas se precisar de um goleiro, o André vai pro gol. Porque ele sabe da responsabilidade que é jogar no Figueirense. Ele entendeu e vestiu de fato a camisa. Coisa que 89%, 98% de jogador só chega, vai ali, joguei, se perdi, saiu rindo, se ganhei, saiu rindo. Depois sai, curte as baladas gigantes que tem aqui em Floripa e já era. Então, como todo mundo falou, falta responsabilidade e saber a camisa que está vestindo na maioria dos jogadores. Eu até já quero jogar também já pro Marcão rapidinho. Marcão, rapidinho. Resultado pra ti. Já joga na roda já joga já pro nosso público já. Avaí, Retrô e Avaí, joga. 4-0 Avaí. Ai. Eu tenho que confiar no time. Não, que tá ali, certo. eu não Tá posso, certo e a gente tem que acreditar o nos nossos times. 4-0 Avaí e outra, né? O Avaí, ele... vocês falando do Figueirense ali, rapidinho ali, alguma coisa dos times ali. Não adianta a gente, quando tá ganhando, todo mundo bate nas costas, todo mundo tá feliz. Quando tá perdendo, quando tá mal, é isso aí mesmo. E outra coisa, não é jogador. Tem cara que nem nasceu para ser jogador e hoje está jogando em time de futebol. É empresário ilusionista. É muito fácil. E o pessoal cai na ilusão, chega aqui, conta uma mágica, bota uma bola de cristal e acabou. É assim, infelizmente, é assim, por que esse cara tá jogando lá na Europa com esse salário todo? O futebol dele é igual ao do Ranieri que tá jogando no Avaí. O empresário dele é bom, não é ele que é bom, é o empresário dele que é camisa 10. Ele é camisa 8, camisa 5. É assim, não adianta, gente. Futebol é isso, desde que lá dos tempos lá atrás é assim mesmo. E a tendência é piorar. E se não investir na base, e se não virar um clube formador, como o Avaí quer fazer, não vai para frente. Não adianta tu trazer um monte de jogador e não vai evoluir, o time não vai evoluir. Vai ficar difícil do Figueirense retornar a ser o que era antes. Uma coisa que o Figueirense queria fazer em 1, 2 anos não vai conseguir, vai demorar 5, 6, 10 anos para o Figueirense voltar a ser aquele Figueirense que a torcida estava acostumada na Série A. A torcida tem que desacostumar, porque não vai ser assim tão fácil para voltar, devido às circunstâncias. Por isso mesmo, pelos erros sucessivos que vem cometendo dentro e fora de campo. Né? Eu vou puxar já o assunto do Avaí. O Avaí tem uma reunião segunda-feira, Conselho Deliberativo, o pessoal quer propor SAF. Não tem SAF no Avaí, porque a SAF não serve para nada. SAF só serviu para salvar alguns clubes dentro do Brasil, porque o resto é ilusão. O Avaí vai diminuir custos e investir na base. A Série B vai pagar menos do que no ano passado. Sabe, ô Marcão, o problema dos clubes é contratar qualquer pé de rato, ao invés de valorizar a base, entendeu? Tem muito jogador bom na base. Aí o Figueirense fala, me traz jogador de Manaus, jogador de Acre, de qualquer parte do Brasil e esquece da sua base. Olha o exemplo do Renan Bernabé aí. O jogo, olha, cara, fácil. Ele pareceu fácil, entendeu? Pareceu que é fácil. Olha o gol que o Guri fez. E quem está salvando o Avaí no Campeonato Catarinense é a categoria de base. São 5 jogadores que estão já no time de cima, tem mais gente no banco, fazendo gol, jogando e dando resultado, dando assistência ou fazendo gol. O Campeonato Catarinense é única e exclusivamente para isso. Tu colocar a tua gurizada para jogar, para ver se é bom ou não, se já não for. O ano passado, o Arthur Chaves jogou o Campeonato Catarinense todo, mal ou bem ele jogou, e dali ele deslanchou e foi vendido para a Europa logo depois do segundo semestre. É isso. Basicamente é isso que o Avaí e o Figueirense têm que fazer.
seguir o molde do Atlético Paranaense, tá? O molde do Atlético Paranaense. Essa é a solução hoje para o futebol, para clubes como Avaí e Figueirense. É isso aí, pessoal. Vamos para mais um comercial e a gente volta já já com o nosso programa Amigos da Bola. Voltamos já já. Essa é Victoria. Desde muito pequena, ela se imaginava nos palcos. Já esse aqui é Rafael. Ele sempre quis estar nas telas de cinema. Você também é como eles e sonha em ser ator ou atriz profissional? A Actoro é a escola de formação de atores que luta pelos seus sonhos, junto com você. Disponibilizamos curso profissionalizante de interpretação, presencial ou em EAD. São mais de 360 horas de aula prática fazendo peças, séries e filmes. Venha realizar seus sonhos. Conheça nossos cursos. www.actoro.com.br. Ô Mourão, conta essa história aí, tu com o Minotauro, pô. Porra, mestre, sabe aqueles dias assim que tu não tá pra muita conversa? Já botei ele no lugar dele, Como assim, sabe? cara? Seja bem-vindo à Barbearia VIP. Joguei pra um lado, joguei pro outro. Galera, eu tô dizendo pra vocês, cara, só na técnica. Fui pras costas dele, botei ele pra dormir nas minhas mãos, cara. Cara, eu finalizei ele, cara. Fechou? Fala pessoal, estamos de volta com Amigos da Bola. Aqui a gente está falando sobre Avaí e Figueirense. Estamos falando sobre o futebol catarinense. E teve polêmica nos dois blocos que a gente fez. Agora a gente está indo para o nosso último bloco. A gente estava falando sobre a dupla da capital. E realmente, como a gente estava falando antes, não existe mais bobo no futebol, né? Hoje em dia não existe mais bobo no futebol. O pessoal fala, eu até fui na onda ali do placar que o Marcão deu. Porque se a gente for pensar, pô, o Avaí tem muito mais tradição do que o Retrô, mas também não existe mais bobo no futebol. A gente já viu Figueirense sendo eliminado em Copa do Brasil pelo Luverdense, o Avaí pelo Ceilândia. Então, teve outros adversários aí, teve outras equipes também. A gente até viu ontem o próprio Cuiabá, clube de Série A, sendo eliminado pelo São Raimundo, que é um clube da Série D. Então, não existe mais bobo no futebol, assim é com clubes e assim é com seleção também. As seleções também chegam para a Copa. A Arábia Saudita não vai fazer nada na Copa. Chega até as oitavas, ou chega até as quartas de final. A gente já viu a Rússia chegando até a semifinal, então aí é que dá pra gente saber que não existe mais bobo no futebol. Mas agora vamos falar do Figueirense. Até queria saber um pouco do Carlos também. Teve essa notícia aí da recuperação judicial do Figueirense. Uma jornalista publicou uma notícia, mas depois desmentiram. O Figueirense publicou uma nota, uma coisa que não ficou muito subentendida. Queria ouvir, Carlos, um pouco mais dessa notícia do Figueirense e da recuperação judicial. O que aconteceu afinal, cara? Ninguém entendeu nada. Pelas palavras do Figueirense, essa notícia que acabou sendo soltada na mídia é algo daquilo que já foi noticiado no mês passado. A torcida já estava ciente quando, dias antes do clássico, saiu na mídia, era aquilo que já sabia. Por causa de erro, na porcentagem para virar ou não o clube na recuperação judicial, O que aconteceu? Postaram a matéria meses atrás, antes do clássico, e hoje saiu de novo na mídia. Sendo que o Figueirense já tinha conseguido que continuasse com a recuperação judicial até que trouxesse novas provas e novos argumentos para que continuasse.
Só que do nada hoje começou no Twitter, alguns jornalistas, algum torcedor, colocar que não tinha caído a recuperação extrajudicial do Figueirense, não estava valendo mais, o clube estava estaca zero. E o que o clube fez? Botou uma nota oficial, entendendo isso. Era algo que já aconteceu, que já foi noticiado. O Figueirense com seus advogados já está protologando tudo de novo certinho para mostrar que não. A gente consegue seguir com essa recuperação extrajudicial, a gente tem provas e a gente vai continuar com isso. Não é algo que foi pego de surpresa porque já tinha sido noticiado isso. Era o que todo mundo já sabia. Então, foi algo completamente desnecessário, só que a nota oficial que o Figueirense colocou hoje foi muito mais esclarecedora, tanto em palavras quanto na explicação, do que aquela que colocaram a primeira vez. Tinha sido muito vaga, né? E colocaram aquelas palavras mirabolantes deles que se o cara não pegar um dicionário do lado, a gente não entende. E hoje botaram todas as palavras, não. A matéria que saiu era de algo que já sabia. A torcida já estava ciente, a gente já está ciente e nossos advogados já têm uma segunda opção, já têm uma ideia do que fazer para que não perca a recuperação extrajudicial. Foi um alarme igual no Clássico, justamente atrás de outro jogo importante contra o Criciúma, que é 2 adversários com a mesma pontuação e quem ganha ali praticamente já está com a classificação. Mas uma coisa que o torcedor não sabe, aquele torcedor polvão não sabe, eu queria até que você falasse, tem alguma chance do Figueirense não conseguir esse dinheiro? Tem alguma chance? Cara, já fale já para o nosso torcedor que está nos assistindo aí na UBA existe TV. A possibilidade, a gente sabe disso, principalmente se essa recuperação extrajudicial ela cair, porque ninguém vai querer investir no Figueirense sabendo que a qualquer momento pode ser penhorado qualquer quantia de dinheiro ou o que tu quiser investir no clube. Eu não vou pegar e não vou investir em programa, em clube, em jogador que não vai me dar lucro de volta. E ninguém vai investir no Figueirense tendo o medo de, além de perder, ser penhorado, nunca mais recuperar. Então, se essa recuperação judicial não for para frente, como a gente já falou no programa da Jaive, os caras não vão emprestar dinheiro ou investir, ninguém vai querer, porque uma coisa fica muito vago, não sabe se vai para frente, se vai dar certo. Então, sim, se essa recuperação judicial não acontecer, ela cair, não conseguir provar que aquela porcentagem, tirando o advogado lá que vai sair ou não dessa contagem, se aquilo não acontecer, realmente cair, a possibilidade existe. E aí é aquilo que a gente pergunta, tem um plano B? Tem um outro possível investidor? O problema é o seguinte, o problema é que muita gente dentro do Figueirense ou fora do Figueirense, até torcedor, ou torcedores ou não torcedores, estão esperando que um árabe, ou um chinês, ou um sheik, né, como falam. Não é assim, cara, não é assim. O Bahia já demorou para ser comprado já pelo Citigroup e nem o Bahia tá conseguindo. O Bahia levou 6-0. A torcida fazendo pressão hoje, porque aqui não é Manchester City, não é... Pô, e realmente é isso. A gente vê o Cruzeiro. Talvez seja o que tá caminhando mais ou menos. É o que tá mais rentável. Porque eles não estão fazendo nada daquilo que vai fugir das condições. O Botafogo, investiu dinheiro, trouxe o jogador, mas quanta gente já sei que o Botafogo está devendo de salário? O fluxo de caixa, de onde fluxo de caixa? Tem dinheiro para contratar, tem dinheiro para investir, tem dinheiro para pagar. Então, como o Marcão falou, a SAF não é solução. Ela vai ajudar a não falir o clube, a chegar um empresário que vai chegar, não, eu vou te emprestar esse dinheiro porque é garantia que tu vai me pagar, que a gente vai investir em jogador, depois em futuras vendas, em negociações, vai voltar esse dinheiro. Só que se tu não tiver um plano B, se a SAF der errado, se a recuperação cair, tem um plano B pro Figueirense? A torcida não sabe. Eu entendo que o clube não pode, se der certo, não der certo o Cajá, eu vou... Não tem como falar, isso eu entendo. Só que ao mesmo tempo, a torcida tem que estar ciente, tem um plano B ou não tem? O clube está em dia com o salário? Profissional, base, comunicação com tudo? Tá tudo certinho? Se não tiver, se alguém soltar isso na mídia, a recuperação já cai na hora, tem uma segunda opção, isso a gente não sabe. Muita gente até imagina o que está acontecendo, a gente não pode falar porque é sigiloso, o clube não fala, só que assim, não precisa falar com todas as letras. Mas tem um segundo plano, tem uma segunda opção, está em andamento, a possibilidade é certa de acontecer isso, não tem nada no Figueirense. Simplesmente, Ciclano foi vendido, Ciclano foi emprestado, a recuperação caiu, o advogado soube do erro e agora está tentando, mas não fala como que ele está tentando, qual é o dinheiro que está entrando, qual é o dinheiro que está saindo. Ninguém sabe se o dinheiro não entrou até agora nesse investimento. Como é que o Figueirense está mantendo o clube até o catarinense?
O Prisco prometeu um time de Série B na Série C. Com que dinheiro vai conseguir se você já viu não dar certo? É aquele velho fato, né, que a gente já vem ouvindo já do Figueirense, né? Essa diretoria do Figueirense, eu até já o conheci já pessoalmente, já tive a oportunidade já de conversar com eles, não uma conversa muito longa, mas já tive a oportunidade já de conversar. São grandes pessoas, são grandes profissionais que trabalham ali, mas eles ainda se apegam muito àquela campanha que o Figueirense teve na Série A. Ficamos 7 anos numa Série A. Fomos para a final da Copa do Brasil. Ganhamos isso, ganhamos aquilo. Cara, para de se apegar nessa situação de Série A. Eu até quero jogar já pergunta pro Marcão, já no sentido já da SAF. Marcão, a gente vê que a SAF não está sendo... porque assim, né, todo mundo fala, né? A SAF vai resolver os problemas dos clubes que estão falindo. Não. A gente vê o Botafogo, que nem o Carlos bem citou, o Botafogo que foi comprado lá pelo bilionário lá do Crystal Palace. O time tá devendo salário para os jogadores. A gente vê em São Paulo, o clube do interior paulista, que é o Paulista de Jundiaí. O Paulista virou SAF. O Paulista levou um calote enorme. O São Caetano virou SAF. O São Caetano está sendo leiloado. Ninguém quis comprar a equipe. Ninguém quis dar lance no São Caetano. Então a gente está vendo que a SAF realmente não está dando certo. E eu queria saber de você, até, né, já está sendo conversado no Avaí, SAF sim ou SAF não. Realmente, qual será a saída para o Avaí e para essas outras equipes do Brasil? O Avaí, não, pelo Conselho Deliberativo, nessa atual configuração, não passa. Isso é certo. Já teve várias reuniões, está tendo reuniões, é o que eu acho que deve acontecer dentro dos clubes. Os conselhos deliberativos têm que se reunir mais, têm que se movimentar mais para cobrar da diretoria algumas posições e para também não deixar os erros acontecerem. Isso está sendo muito bem feito pelo Conselho Deliberativo do Avaí, que é uma coisa à parte da diretoria administrativa, tá? O Conselho Deliberativo ele é oposição, ele aprova ou reprova, como ele reprovou um empréstimo de 25 milhões que o Júlio tentou fazer no início do ano. Então não deixou, não pode fazer tal. Já estava tudo autorizado pelo banco, o Conselho Deliberativo falou não assina, não endossa, acabou. A SAF, Brasil tudo é política, tá? No Brasil tudo é política. A SAF ela foi criada rapidamente para salvar clubes grandes, campeões brasileiros que estavam falidos. O brasileiro tem que entender que o Brasil ele vive da política, infelizmente. Então, o Cruzeiro estava 2 anos na Série B, a situação estava horrível. Então, assim, alguns presidentes de clubes e deputados federais, aquela coisa toda, eles vão se aproximando para dizer assim, a gente precisa de uma ajuda do governo federal que aprove uma saída para que a gente não feche as portas, ou para que não dificulte cada vez mais a caminhada daquela associação, daquela agremiação. A SAF ela foi feita essa saída para salvar alguns clubes. Ela não é a solução, ela não é a mágica, ela não vai fazer um clube ser campeão de tudo. O RB Bragantino. Todo mundo sabe que a RB veio para cá para manter o Bragantino, para fomentar jogadores ali e vender depois. O Bragantino nunca vai ser campeão brasileiro, nunca vai ser campeão da Libertadores por causa da Red Bull. Vamos falar o nome do energético, né? Claro que não. É um bom investimento, eles pagam o salário em dia, ok, mas é porque eles querem formar jogadores e vender para a Europa, ou trazer jogadores, esquentar um pouco aqui e vender para a Europa. E assim, o Cruzeiro Ronaldo não vai cometer loucuras. O City, o Bahia, o City viu no Bahia um clube grande, de torcida grande, de massa grande, vai tirar proveito daquilo ali. Mas não, a SAF, gente, ela veio para salvar clubes da falência, não para tornar esses clubes campeões, tá? E ganhando tudo. E aí tem a parte jurídica que entrou no meio e que todo mundo achou que a SAF era oba-oba. Não, agora vai dar, não vai precisar pagar mais essas dívidas aqui. Não. Acabou, não existe isso. Vai ter que pagar sim. Pronto, acabou, é isso. Sobre o Figueirense, eu vou falar um negócio para vocês bem rapidinho. Figueirense, ele não cumpriu um acordo na justiça. Ele foi pagar, ele pagou só uma porcentagem. O que aconteceu? O que saiu hoje na imprensa e o que o Figueirense depois veio colocar, e eu conversei com um amigo meu que é advogado e ele falou assim, o que acontece?
foi aquela tentativa que o Figueirense teve de justificar a quebra do acordo, ela foi negada. Essa é o que está hoje lá dentro do site da Justiça. Você pode entrar no site. Então, ela foi negada por um juiz de uma instância. O Figueirense tem a chance de outro recurso. O que a diretoria do Figueirense, eu li toda a nota oficial na imprensa, ela só está justificando aquilo que saiu na imprensa. Ou seja, a gente deve mesmo, estamos tentando resolver para pagar depois, vamos ver o que vai acontecer ali e tal. Mas é mais uma forma de iludir um pouco a cabeça do torcedor, dizer que está tudo sob controle, onde a gente sabe que não está. Gente, acordo judicial, já diz o nome, acordo. Tu já faz o acordo porque tu não tem condições de pagar o valor integral da pancada, da paulada que é a dívida. Quando tu não paga o acordo, é pior ainda. Então, não adianta tu soltar uma nota. Vira uma bola de neve. Então, assim, para mim, hoje eu li tudo, prestei atenção em tudo. O Figueirense só ratificou, em forma de nota, de uma forma bonita, aquilo que realmente saiu. A primeira decisão já saiu. Não aceitamos a justificativa do não pagamento do acordo na sua integralidade. Pô, se eu tinha que pagar 10 milhões, eu fiz um acordo para pagar 5 milhões, eu paguei 4 milhões 999. Faltou 1, já era. Entendeu? Mas é assim mesmo. A justiça, ela é assim. Agora, claro, os advogados vão ter que trabalhar e pode conseguir reverter? Pode. Tem juiz bonzinho para isso? Tem. Tem juiz que é carrasco? Tem. Mas vamos ver qual é a sorte do Figueirense em relação. Hoje o Figueirense conta mais com a sorte do pensamento de um juiz que vê a situação do que com o próprio advogado, porque aí os caras também têm que ser mágicos para conseguir fazer tudo certinho. Ô Felipe, tu falou sobre se tem a chance de o Figueirense não receber a recuperação. Eu penso assim, se está em pauta, se deu um problema, é porque tem chance de não dar certo, entendeu? Se está toda essa confusão sobre o acordo, então tem um certo perigo, entendeu? E sobre a SAF, eu lembro uma vez que a gente fez um programa que até o Marcão falou que no Brasil a SAF não funciona. E é exatamente isso. A gente sabe a bagunça que é no Brasil, tanto para a arbitragem, em questão financeira, em questão dos clubes aí afundando. E hoje a gente consegue ver que tudo para eles é SAF, toda a solução é SAF, entendeu? Eles não pensam, os times de futebol hoje, eles não têm um projeto. Parece que as coisas estão tudo a bangu, sabe? O que deveria ter um projeto ali de base, um projeto ali financeiro, tu não vê mais isso. Tu não vê mais isso. A gente está vendo jogador que se destaca ali dentro da base, não tem a oportunidade no clube profissional e já sai direto para outro clube, entende? Ou seja, os próprios clubes, eles desvalorizam as bases. A gente vê ali, o Marcão atestou, o Atlético Paranaense é um dos clubes que mais usa a base. É um baita exemplo. Os que mais usam a base, que colocam os guris à mercê. Aí tu vem falando da base e o pessoal fala que o jogador não está preparado, que é muito novo, não foi lapidado. Só que, se tu sabe que tu é um jogador de futebol, tu começa pela base. Se tu não está preparado para jogar num time profissional, pega tuas malinhas e vai embora. Vai fazer outra coisa. Qual é o fim desses jogadores que não estão preparados? É um time de Manaus, é um time... como é que é o nome? Jacuipiense. Entendeu? Então, cara, eu acho que é uma coisa que tem que ser... É um passinho de cada vez. O Figueirense não deixa nada claro para sua torcida. Eu sempre bati nessa tecla. Tu não sabe quanto um Bassani foi lá pro time da Coreia, tu não sabe quanto o Oberdan foi. Tu sabe que o Bassani fechou com o Figueirense, que é metade do jogador do Lages, mas aí não tem valores. Tu não vê o presidente chegando na frente de uma câmera para conversar com o seu torcedor. É só nota. Primeiro aquela nota com um monte de termo técnico que ninguém entende. Aí hoje ficou um pouco mais esclarecido. Mas ainda tu não tem uma segurança, não passa uma segurança para o torcedor. Aí o torcedor entra em desespero, o torcedor já fica com medo da falência, que não está errado, né? Que não está errado, a gente não tem uma palavra segura, a gente não tem uma conversa ali. O torcedor fica perdido. Tu vê muitos clubes aí colocando valores de jogadores que são vendidos, tempo de contrato. O Figueirense, quando contrata um jogador,
Tem uns que ele coloca o tempo de contrato, tem outros que tu não sabe nada, não sabe até quando fica. Então falta muita transparência dentro do Figueirense. O Andrei foi um, mas o Guilherme Pato também foi um. O Guilherme Pato foi um jogador que tu não sabe também, entendeu? O Conselho Deliberativo do Figueirense serve para quê? Para dizer amém para a diretoria? Porque aí não adianta o torcedor tem que começar a pressionar o Conselho Deliberativo para eles cobrar da diretoria esse tipo de situação. Ou só eles estão ali só para assinar embaixo. Canetaço, né? É. Não, e o que me indigna também é que falta uma certa pressão para tirar o Lages de lá de dentro. Tu vê o Lages ali sentado na cadeira de boas e tu não vê uma movimentação, um tipo de protesto. Pô, gente, alguém tem que fazer alguma coisa, entendeu? E assim, né, com o Lages, qualquer tentativa da imprensa, quando quer levar o lado do torcedor para ele, é só com arrogância. A gente viu com o Matheus Deixman, a gente viu no último jogo, e aí vai contratar? Pô, se tu me emprestar dinheiro, eu contrato. Tá ligado? Tu não emprestou o Bassani, tu não emprestou o Berdan para tu ter dinheiro em caixa, para tu manter o salário, para tu pagar aquela porcentagem da recuperação. A recuperação não foi paga. A gente sabe que não foi paga a primeira parcela no tempo exato. E o dinheiro do Bassani e do Oberdan tu fez o quê? Muita gente fala que o salário não está em dia no Figueirense. Para que serviu esse dinheiro? Diferente daquela vez do Ítalo, não. O Ítalo é um zagueiro da base, a promessa é vendemos ele para o São Bernardo para quitar o Figueirense terminar em dia, que desde não sei quantos anos não acontecia. Realmente foi feito isso, a gente sabe. Mas agora, se o Bassani e o Oberdan foram repassados para outros clubes, sabendo que eles iam ser titular absoluto no time, o que fizeram com esse dinheiro? Pagaram as outras dívidas, esqueceram de pagar jogadores, esqueceram de pagar a recuperação. Falta muito esclarecimento, falta um básico, que é tu chegar ao torcedor e falar, tá acontecendo isso, aquilo. Aí quando o time tá precisando, tá afundando, ingresso é R$10, sócio traz outro, chamando para virar sócio. Então o sócio só tá ali, o torcedor só tá ali para injetar dinheiro, não precisa saber nada. É um patrocinador, não é nem um torcedor. Porque ele só está injetando dinheiro e deu, seja o que Deus quiser. Falta muita transparência. Falta humildade, falta muita coisa pro Figueirense e eu tenho medo do que tá escondido por aí. Só uma coisa também, ó. Diretoria do Figueirense, vamos ser mais abertos aí com a galera. Vocês são muito bem-vindos aqui no Amigos da Bola para vocês conversarem com o torcedor, falar a verdade pro torcedor e o que o torcedor quer ouvir, do que acontece dentro do clube. O Amigos da Bola está aberto para vocês, sejam mais abertos com os seus torcedores. Vamos parar com essa situação de notinha, com jogador pé de rato, que aqui, ó, a gente vai falar e é na cara. Não tem essa, não tem conversa. Aqui é aberto, vamos ser mais abertos. E também serve para o Avaí também, vamos ser mais abertos com torcedores também. O seu Júlio e também lá no Figueirense o seu Tadeu. Vamos ser mais abertos com os torcedores e vamos, né, olho no olho, conversa, isso é muito importante. O nosso programa está se caminhando para o final. Eu quero agradecer o Ponto dos Esportes que nos cedeu 2 copos oficiais de Avaí Figueirense que vão estar no nosso sorteio. Entre lá no nosso Instagram, que está aqui embaixo, Amigos da Bola Esportes, @ Amigos da Bola Esportes, esportes com S, né, inclusive. Entre lá no nosso @, vai ter a nossa publicação e você lá marca quantos amigos você quiser. 2 amigos é o bastante, sem perfis fakes, né, que é o mais importante. E aí você vai estar concorrendo a 2 copos oficiais de Avaí Figueirense numa tacada só. Mas eu não sou havaiano. Dá nada, você tem um amigo ou um parente que é havaiano, dá o copo do Avaí. Mas eu não sou figueirense. Mesma coisa, tem um parente que é alvinegro, tem um irmão, um amigo, tá aqui, ó. Então, 2 copos numa tacada só de Avaí e Figueirense. E também agradecer a Maltese Craft Beer, né? Agradecer a Fátima e a Nádia, também estamos aqui com os bonés, e que é todo mundo muito bem trajado com Maltese Craft Beer. E também temos essa bela cerveja aqui, que é a Pilsen da Maltese Craft Beer. Agradecer você, nosso telespectador, e já vamos para as nossas considerações finais. Já quero conversar com o Marcos Paulo, o nosso querido Marcão, as considerações finais aí pra gente encerrar o nosso programa hoje. Boa noite a todos, obrigado pela audiência do público, né? A gente tá aqui para falar sempre do futebol catarinense, de Avaí e de Figueirense, apesar de que eu, na minha convicção, acho que o programa deveria mudar de nome. Não Amigos da Bola, e sim Amigos do Figueira. Pronto, falei. Não há controvérsia, porque faz um mês que eu estou no Instagram do Amigos da Bola, só vejo notícia do Figueirense e dos clubes de Santa Catarina.
Avaí, o que eu mando de coisa do Avaí no grupo, eu olho lá, o Felipe não postou. Tem que mudar o nome. É Amigos do Figueirense e Convidados, que no caso sou eu. Beleza? Boa noite a todos. Ô Marcão, vamos se movimentar aí, fazer o postzinho também, né? Lá no Instagram, botar a carinha pro pessoal. Tô sem tempo. Galera, muito obrigada. Uma boa noite para todo mundo. Mais um programa finalizado. Telespectadores da Urba TV, do YouTube também. E muito obrigado, eu tenho o prazer aqui de estar na bancada com o pessoal. A gente ainda vai falar muito de Avaí e Figueirense durante os programas. Não sou do Avaí do Figueirense, é a Presepada, que é a Federação Catarinense, como nosso amigo Marcão. É muito importante falar. Bem gosta de falar, né? Não, mas brincadeira essa parte, só agradecer a presença de todos aqui, você que está nos acompanhando. Nosso primeiro programa que a gente faz todo mundo junto numa mesa, antes era por casa, e cada vez mais a gente vai estar crescendo juntamente com vocês. Só agradecer esse espaço que a gente tem mais uma vez. É isso aí, pessoal, e a gente vai ficando por aqui. Esse é o Amigos da Bola, a casa do futebol catarinense aqui. Transmissões de partidas, podcasts e debates é aqui no Amigos da Bola. Bora! Essa é Victoria. Desde muito pequena, ela se imaginava nos palcos. Já esse aqui é Rafael. Ele sempre quis estar nas telas de cinema. Você também é como eles e sonha em ser ator ou atriz profissional? A Actoro é a escola de formação de atores que luta pelos seus sonhos, junto com você. Disponibilizamos curso profissionalizante de interpretação, presencial ou em EAD. São mais de 360 horas de aula prática fazendo peças, séries e filmes. Venha realizar seus sonhos. Conheça nossos cursos. www.actoro.com.br. Ô, Mourão, conta essa história aí, tu com o Minotauro, pô. Porra, mestre, sabe aqueles dias assim que tu não tá pra muita conversa? Já botei ele no lugar dele, sabe? Seja bem-vindo à Barbearia VIP. Joguei pra um lado, joguei pro outro. Galera, eu tô dizendo pra vocês, cara, só na técnica. Fui pras costas dele, botei ele pra dormir nas minhas mãos, cara. Cara, eu finalizei ele, cara. Fechou?